Está escrito em Romanos 1, versículo 29, o seguinte: Estes, havendo se tornado cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade. São murmuradores. Meu irmão, minha irmã, este versículo nos apresenta uma lista de comportamentos e atitudes que refletem a corrupção do ser humano quando abandona os princípios de Deus. Eu gostaria de analisar juntamente com você, de forma detalhada, os aspectos dessa decadência moral que Paulo descreve, para que possamos refletir e aplicar essa passagem em nossas vidas. O versículo anterior, Romanos 1, 28, nos mostra que, como resultado de rejeitarem o conhecimento de Deus, as pessoas tornaram-se depravadas, entregues a uma mente reprovada. A humanidade, ao escolher não reconhecer a soberania de Deus em suas vidas, se afasta da verdade e passa a viver em escuridão. Essa decisão de rejeitar Deus é a raiz de todos os pecados listados em Romanos 29. Paulo fez uma descrição detalhada dos pecados que surgem como consequência do afastamento de Deus. Vamos entender cada um desses aspectos. Ele começa falando injustiça. Refere-se à injustiça em suas várias formas, incluindo a opressão, a exploração e a exploração do próximo. Quando o homem rejeita Deus, ele se torna incapaz de agir com justiça, pois o próprio conceito de justiça é fundamentado nos princípios divinos. Malícia. A malícia aqui não se refere à simples maldade, mas a um desejo ardente de prejudicar os outros. É um comportamento premeditado que planeja o mal contra o próximo, muitas vezes por motivos egoístas ou vingativos. Paulo fala também da avareza, que é o desejo insaciável por riquezas e bens materiais, colocando essas coisas acima de Deus e do próximo. Quando as pessoas são dominadas por esse pecado, elas perdem a capacidade de viver para os outros e se tornam egoístas. Paulo fala também da maldade. Maldade é o desejo de fazer o mal sem motivo algum, apenas por prazer. Reflete a perda total do senso moral, onde o mal é praticado em remorso ou culpa. Inveja. A inveja surge quando alguém deseja o que o outro tem, em vez de focar nas bênçãos de Deus para a sua própria vida. A inveja gera sentimentos de raiva e amargura, afastando a pessoa da paz interior que vem de Deus. Paulo fala de homicídios. Embora o homicídio físico seja um ato extremo, o pecado de homicídio se manifesta em atitudes mais sutis, como o assassinato do espírito através da fofoca, da calúnia e do desprezo. Esses comportamentos refletem uma falta de amor e respeito pela vida humana. Paulo fala ainda de contendas. Contendas são disputas, brigas e divisões, resultantes da falta de unidade e do orgulho humano. Quando as pessoas se afastam de Deus, a busca pelo próprio egoísmo leva ao conflito constante e à falta de harmonia. E Paulo ainda vai mais longe e fala do engano. O engano é a distorção da verdade, manipulando os outros para benefício próprio. Esse comportamento é uma característica das pessoas que se afastaram da honestidade e da verdade de Deus. Paulo ainda fala de malignidade, que é a disposição constante para o mal, uma natureza corrompida que busca prejudicar os outros tanto em palavras quanto em ações. E ele conclui falando de murmurações, que são as queixas constantes, uma falta de gratidão a Deus e aos outros, gerando um espírito de insatisfação e descontentamento. Olha,
Romanos 1:29 nos revela a profundidade da depravação humana e como a humanidade, quando rejeita Deus, se entrega a uma espiral de pecado. Cada um dos itens listados por Paulo reflete não apenas ações externas, mas também atitudes internas que corrompem o coração humano. A consequência direta desse afastamento é a perda da sensibilidade para com o pecado e a incapacidade de retornar a Deus por conta própria. Contudo, a boa notícia é que a graça de Deus pode transformar qualquer coração, por mais corrompido que ele esteja. A salvação é oferecida a todos que se arrependem e creem em Jesus Cristo, que é capaz de purificar de toda iniquidade. A mudança não acontece pela força de nossa própria vontade, mas pela intervenção divina que nos resgata do pecado e nos reconcilia com o Pai. Romanos 1:29 não apenas descreve a realidade sombria do pecado humano, mas também nos lembra da necessidade urgente de permanecer perto de Deus, em sua verdade e em sua graça. Em meio a um mundo cheio de injustiça, maldade e corrupção, nós somos desafiados a viver de acordo com os princípios do reino de Deus, buscando a transformação diária que só Ele pode operar em nós. Que possamos, cada dia mais, refletir a luz de Cristo em um mundo que desesperadamente precisa de sua salvação. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.